Boa noite a todos os irmãos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo à nossa igreja. O título da mensagem que nós vamos desenvolver essa noite é Os Improváveis de Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, engrandecemos o teu nome, pela oportunidade que temos de cantar, de exaltar, tributar ao Senhor através da música. Obrigado pela música, ó Deus. Te louvamos porque toda esta arte está em prol da edificação do teu povo e da tua exaltação. Continua habilitando e capacitando o teu povo, os nossos membros, a cantar e tocar com qualidade para o Deus que é o Senhor de toda qualidade e estética. Pedimos ao Senhor agora que nos dê concentração, que possamos, ó Deus, aprender e crescer com Tua palavra, que seja um tempo em que o Senhor transforma as minhas palavras em crescimento espiritual de uma maneira soberana e sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Há algo muito curioso na maneira como Deus costuma agir na história. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos um padrão que se repete constantemente. Deus gosta de usar os improváveis. Ele usa pessoas improváveis, situações improváveis, caminhos improváveis, tudo para que ele possa cumprir os seus propósitos. Quando Deus escolheu, por exemplo, um libertador para Israel, ele não escolheu um príncipe poderoso, ele escolheu Moisés, um assassino fugitivo que estava escondido no deserto. Quando Deus escolheu um rei para Israel, ele não escolheu o mais forte da família, ele escolheu Davi, o mais novo que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Deus escolheu os primeiros pregadores do Evangelho, os apóstolos, ele não escolheu os filósofos gregos, ele escolheu pescadores da Galileia. Isso ocorre porque Deus tem prazer em mostrar que a sua obra não depende da força, da capacitação ou da condição humana. Paulo mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Mas Deus não usa apenas pessoas improváveis. Deus usa nas Escrituras muitas circunstâncias improváveis. Às vezes, aquilo que pode parecer apenas um atraso na vida, uma grande perda, um acidente, um incidente, na verdade, é Deus conduzindo a história para o lugar onde Ele quer agir. É exatamente isso que acontece no capítulo 28 do livro de Atos. Paulo não chega à ilha de Malta porque Paulo planejou este trajeto, esta viagem missionária. Nem sequer passou na mente de Paulo pregar em Malta. Ele chegou ali porque o navio afundou. Humanamente falando, nós estamos lidando com um desastre. Nós estamos lidando com um acidente. Mas quando nós olhamos com os olhos da providência de Deus, nós percebemos algo extraordinário. Deus estava usando um naufrágio, Deus vai usar uma ilha desconhecida e até pessoas que nem conheciam o Evangelho para realizar o seu plano, para realizar a sua vontade. Quando Deus está conduzindo a história, até os acontecimentos mais improváveis podem se tornar instrumentos no seu plano. Atos 28 nos mostra exatamente isso. Uma sequência de acontecimentos improváveis
que revela como Deus continua agindo no avanço do seu reino. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Vamos ler dos versículos 7 a 10. Atos, capítulo de número 28, versículo 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo. Tudo, versículo 10. Nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O primeiro aspecto que eu desejo destacar dentro desse texto é um encontro improvável, que nós percebemos logo no versículo de número 27. Perto daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, a um homem chamado Públio, o qual recebeu. Lucas faz questão de dizer que ele agiu de maneira benigna, bondosa e hospedou, foi hospitaleiro por 3 dias. Aqui nós encontramos algo extremamente improvável. De um lado, nós temos um homem chamado Públio. Lucas o descreve como o principal da ilha. Provavelmente essa titulação ou forma de falar de Públio aponta para o governador romano local, o principal responsável por toda a ilha. Um homem de posição e um homem de grande influência local. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo. Paulo, um prisioneiro, sobrevivente de um naufrágio, um estrangeiro completamente desconhecido, encaminhado a Roma para ser julgado por César. Humanamente falando, esses 2 homens vivem em mundos completamente diferentes. Mas Deus coloca frente a frente Paulo e Públio. Agora pense, qual seria a chance do homem mais importante da ilha abrir a sua casa e hospedar um prisioneiro romano naufragado? Humanamente falando, não há hipótese alguma disso acontecer. Até porque ele o hospeda na sua própria casa. Aqui nós temos basicamente o primeiro grande milagre dessa história. O primeiro grande improvável. O que nos lembra diretamente um texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus inclina o coração dos reis, dos líderes, das autoridades, das pessoas que são investidas de poder, para agir de maneira benigna com quem Deus bem deseja e quer. E é o que está acontecendo aqui. O que nós estamos notando é que Deus está movendo circunstâncias, Deus está movendo pessoas para abençoar e cuidar do seu servo, para abençoar o seu povo. Jamais nós vamos conseguir explicar, montar esse quebra-cabeça do plano de Deus, de entender como ele faz isso.
entender como pessoas desconhecidas, influentes, poderosas, que não têm o que ganhar com a nossa presença, muitas vezes nos tratam com honraria, com benignidade, com compaixão, com misericórdia, quando na realidade faziam anos que Paulo não tinha ninguém agindo com misericórdia na vida dele. Paulo estava sendo julgado e era um julgamento injusto, Paulo estava preso, Paulo já tinha apanhado, todos os juízes eram corruptos, algo que só existia naquela época, na nossa época não funciona assim. E agora Paulo se depara com um homem investido de autoridade e que é benigno. É como se Atos dissesse assim: entre todos existe alguém. Um monte agindo de maneira corrupta, mas Paulo se depara com um homem que Deus trabalhou para que pudesse agir de maneira benigna na vida dele. Isso nós não conseguimos entender, mas é fato, acontece isso. Deus prepara pessoas e essas pessoas agem conosco de uma maneira que nós nem sequer merecemos. Os irmãos já lembram que na ilha, quando eles naufragaram, então aqueles que são chamados de bárbaros, os nativos daquela ilha, já trataram com muita misericórdia e benevolência todos aqueles que tinham naufragado. Agora nós vemos mais uma vez um ato de misericórdia, um ato de benevolência. É como se a bondade daquela ilha estivesse se acumulando. Como se primeiro todos são recebidos de uma maneira misericordiosa e bondosa, agora tem um intensificador. O próprio governador age assim, recebe e hospeda Paulo. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que Deus, Ele orquestra, Ele organiza encontros inesperados na nossa vida. É incrível como algumas das pessoas mais importantes que entraram na nossa história chegaram de uma forma inesperada, nós nem planejamos e as coisas simplesmente aconteceram. Para pensar na história da tua vida. Para pensar nas pessoas que fizeram grande diferença na tua vida, que agiram com benignidade. Talvez tudo tenha começado por um simples encontro, uma conversa rápida, despretensiosa, um encontro numa sala de aula, um encontro no aniversário, um encontro praticando o mesmo esporte, algo simples, um encontro às vezes numa parada de ônibus, ou até um encontro pela internet. E é impressionante como aquilo que parece tão casual, muitas vezes se mostra como a providência divina em ação. Quando Deus está conduzindo a história, encontros improváveis se tornam parte do plano do Senhor. Uma coisa interessante na vida é que muitos dos momentos que mais mudam a nossa história começam com esses tais encontros improváveis, completamente inesperados. Às vezes você conhece uma pessoa, algo simples, num momento muito simples, fazendo compra no supermercado, na fila do supermercado. Lá na frente você descobre que aquele encontro não foi tão casual assim, que não era um encontro tão comum assim. Quantas histórias começaram exatamente dessa forma? Você atende uma pessoa, você ajuda alguém, você conversa com alguém e anos depois percebe que aquela pessoa acabou mudando completamente o rumo da sua vida. Você jamais imaginava que isso iria acontecer. Às vezes, alguém que você ajudou se torna alguém que mais tarde vai te ajudar. Vai te ajudar de uma maneira que você nem esperava. Às vezes um encontro simples se transforma em uma grande amizade. Às vezes se transforma em uma porta que se abre. E às vezes um encontro bem simples se torna em casamento, lá na frente. Tudo começa com um encontro casual, comum, um improvável da vida. E só muito tempo depois nós percebemos que aquilo não era acaso. Era Deus governando toda a história, todos os detalhes.
É simplesmente impressionante, meus irmãos, como Deus conduz dois caminhos completamente diferentes, Paulo e Públio, e Deus faz com que essas vidas se cruzem em determinado momento da história do apóstolo Paulo, quando ele mais precisava, quando ele mais necessitava. Meus irmãos, grandes capítulos da nossa história começam com pequenos e rápidos encontros. Se formos atentos à providência de Deus, nós vamos perceber a mão do Senhor operando muitas e muitas vezes, em muitas circunstâncias, e através de muitas pessoas que nós jamais imaginávamos. Olhando para esse texto, nós percebemos um segundo fator. O versículo 8 aponta para um milagre improvável. O versículo 8 nos diz: aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Agora nós descobrimos mais uma informação sobre esse tempo em que Paulo passa ali na casa de Públio. Paulo, ele acaba sendo informado de que havia um problema na família. O pai de Públio estava seriamente enfermo. Nós temos aqui um detalhe brilhante. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele era médico. E por ser médico, ele faz questão de descrever exatamente os sintomas que o pai de Públio estava passando. Interessante, né? Então ele diz que ele estava com desinteria e com febre. Ele faz questão de dizer, olha, ele estava com um problema. E normalmente esse problema ficou conhecido dentro da história como uma espécie de doença que havia em Malta. Então, os comentaristas apontam para algo muito grave e que poderia levar alguém à morte. Então, Paulo foi informado que o pai de Públio estava realmente precisando de ajuda médica, ele estava precisando realmente ser socorrido, porque ele poderia morrer. Nós olhamos hoje para esse tipo de descrição, né, uma febre, uma desinteria, e a medicina já avançou tanto que nós poderíamos até laudar e dizer, isso é virose. Né? Então, isso aí é besteira, né? Isso aí é uma virose. Para a época, não era assim que as coisas funcionavam. Né? Então, para a época, uma febre, uma desinteria matava. Era algo realmente muito grave. E Paulo fica sabendo daquela situação. Agora, imagine, você tem um homem que agiu de uma maneira tão benigna, tão misericordiosa, hospedou você, cuidou de você por 3 dias dentro daquele contexto, e Paulo, de repente, sabe que ele está precisando de ajuda, que ele está precisando de socorro. E é interessante como as coisas acontecem, porque Paulo estava precisando também de auxílio, de ajuda, mas, no final das contas, aquele que ajuda vai receber uma ajuda ainda maior. Interessante esse princípio, né? Aquele que é benigno, no final das contas, vai ser o grande beneficiado dessa história. Porque ele estava recebendo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo seria um instrumento de bênção na vida daquela família. O apóstolo Paulo ajudaria a aliviar o fardo do pai de Públio e do próprio Públio. Algo importante que nós percebemos aqui. Paulo, meus irmãos, ele não era médico. Então, aparentemente, Paulo não poderia fazer muita coisa. Ele é informado daquela situação, mas é meio que estar de mãos atadas, porque o pai de Públio está doente, mas eu não sei exatamente o que fazer, como curá-lo, como realmente medicá-lo. Mas Paulo não chegou naquele local por acaso, naquela casa onde havia aquele doente. Ele chegou ali por causa de um naufrágio, ele não planejou isso, mas Deus está planejando Paulo ser um instrumento de bênção para toda aquela família. Humanamente falando, foi um acidente Paulo saber
da situação de saúde do pai de Públio. Ele não está em busca disso, ele não está procurando essa informação, simplesmente essa informação chegou a ele. Mas na providência de Deus, nenhuma informação que chega a nós chega por acaso. Tudo está planejado, tudo está, meus irmãos, orquestrado por Deus. Paulo recebe uma informação, Paulo é impotente diante daquela informação, mas o Deus de Paulo é poderoso. Mas o Deus de Paulo pode usá-lo grandemente, porque nós olhamos para isso e dizemos, certo, o que adianta Paulo saber isso? Paulo não tem poder nele, mas Deus pode usar Paulo, como já usou diversas vezes no livro de Atos, para operar curas, para operar milagres, para que sinais possam ser feitos ali também. Paulo foi colocado no lugar certo, na hora certa, para que Deus manifestasse o seu poder também naquela ilha. Paulo não pretendia ir para aquela ilha, mas Deus pretendia manifestar a glória e o poder dele em Malta. Interessante isso. Às vezes não é vontade de um missionário ir para determinado local. Às vezes o missionário faz uma estratégia, um planejamento de ser missionário em uma determinada região urbana, por exemplo. Mas, no decorrer do caminho, acontecem algumas coisas, pessoas adoecem, a ponto dele ter que ficar por um tempo em algum outro local, que não é o local que ele planejou. E Deus opera um grande milagre, Deus salva pessoas e Deus transforma vidas, fora do plano e do trajeto do missionário, fora do plano e do trajeto do pastor. Meus irmãos, eu nunca planejei ser pastor em Juazeiro do Norte. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela cabeça de Paulo ir para Malta, nem para mim vir para Juazeiro do Norte. E eu estou aqui, já vai fazer 20 anos. Veja como as coisas de Deus são. Meu planejamento, meu plano sempre foi ficar na minha cidade. Sempre foi estar ali, procurar ajudar a igreja, da qual o Senhor usou para me converter, da qual eu servia em diversos departamentos, e poder ajudá-la da maneira que eu poderia. Meu planejamento nunca foi vir para Juazeiro do Norte, estudar num seminário em Juazeiro do Norte. Existia um seminário bom, forte, tradicional, na cidade em que eu morava. As coisas vão acontecendo e Deus vai movendo as peças, a ponto da gente não compreender, da gente não entender, e no final das contas, a gente está onde Deus quer, fazendo exatamente aquilo que Deus deseja, fazendo o plano dele avançar. Então, quando as coisas elas saem do eixo, quando as coisas não funcionam como você planejou, isso não é motivo de desespero. Quando você não está exatamente na cidade que você queria estar, quando as coisas aconteceram de uma forma tal que não deu certo, isso não é para você se desesperar. Isso não é para você se desanimar, não é para você se entristecer. Isto significa que onde você está agora, Deus tem um plano para a sua vida. Isso significa que Deus vai te usar não lá onde você planejou, mas onde Ele planejou para você, que é o que importa. No final das contas, meus irmãos, o que importa nesta vida é estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer de nós, e não dentro do nosso plano e dentro do nosso projeto, porque os nossos planos e projetos nem são os melhores para nós. No final das contas, o plano bom, a vontade boa, agradável e perfeita não é a nossa, é a de quem? É a do nosso Deus. Paulo não planejou ir para Malta, Paulo não planejou se encontrar com Públio, nem passou em um sonho na cabeça dele. Paulo não planejou saber da história da família, saber de todo esse problema, mas Deus queria que Paulo se envolvesse com isso. Interessante pensar nisso. Às vezes, a gente não quer se envolver com certas coisas.
Ah, tem um problema na família tal, aí eu vou ficar sabendo, eu vou me envolver. Às vezes você não quer se envolver, mas quem te envolve é Deus. Aí Deus te envolve naquele problema, mesmo sem você querer. Quem diz que Deus vai pedir licença para você, para te envolver no plano dele, na vontade dele, e para te usar como ele quer? Será que você pode assinar aqui a licença para eu te usar? É assim que funciona? Será que você pode me permitir te usar em Malta, Paulo? Deus simplesmente faz. Deus simplesmente tem uma família em Malta, tem Públio, o pai de Públio, tem vários nativos ali, e Deus simplesmente vai levar Paulo para lá, para que Paulo possa lidar com toda aquela realidade. O problema do pai de Públio vai ser também de Paulo agora, porque Deus quer. Porque Deus envolveu Paulo nessa situação. Então, preste atenção e nem respira agora. Se você começa a participar de uma situação e de um problema que você nem queria participar, mas você acabou sendo envolvido, isso não está fora do plano de Deus. Talvez você nem queria se meter, não é assim que a gente usa as palavras, né? Aí eu nem queria me envolver nesse negócio, eu nem queria me meter nisso, mas Deus queria que você se metesse. E às vezes Deus vai usar você para ser instrumento de cura, de reabilitação, de edificação e de transformação no lugar que você nem queria. É isso. Isso é Deus. Isso é o plano de Deus. Isso é a vontade de Deus. Então reclamemos menos de Deus colocar sobre nós alguns problemas, alguns dilemas, algumas situações. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se chegou às tuas mãos, é porque Deus sabe a quem Ele está confiando. Ele colocou nas tuas mãos porque Ele quer te usar. Ele colocou nas tuas mãos porque Ele vai te capacitar. A cura na vida do pai de Públio é uma capacitação de Deus a Paulo. Ou seja, Deus não espera que a gente resolva o problema sozinho. Com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com a nossa inteligência, Deus não nos coloca em determinados dilemas e problemas para que a gente solucione sozinho. Às vezes Deus quer apenas nos usar, só. E Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar a condição, Ele vai nos dar o recurso, Ele vai nos dar a saída para que a gente possa ser bênção ali. Paulo recebeu muita benignidade, muita misericórdia na ilha de Malta. E Deus está agindo de uma maneira muito abençoadora também ali naquela cidade. Humanamente falando, meus irmãos, não fazia sentido todo aquele encontro, todo aquele projeto, o naufrágio, mas Deus queria manifestar o seu poder. Deus, meus irmãos, governa em todos os detalhes, circunstâncias, lugares, problemas. Deus sabe tudo que chega na nossa mão e por que chegou e com qual propósito nós temos que lidar com isso. E até a enfermidade das pessoas são usadas por Deus. A enfermidade não é de Paulo, percebeu? Paulo não está tendo que lidar com um problema de saúde dele. Paulo está tendo que lidar com um problema de saúde do pai de Públio. Nem mesmo uma doença é um detalhe despercebido para Deus. Deus vai usar a doença do pai de Públio para fazer o evangelho avançar e a glória dele ser manifestada naquela ilha. O que é que significa? Significa que uma disenteria e uma febre pode ser mais do que você imagina. Uma virose forte, grave, um problema de saúde maior. Aí nós olhamos e começamos, por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Por quê? Deus diz, lembra do pai de Públio? Ele estava doente. Eu tinha um propósito. Eu queria usar Paulo ali. Eu queria fazer com que o evangelho se espalhasse. Eu queria que aquela ilha conhecesse o meu poder. Deus faz isso, quase que comicamente no texto, né? Através de uma dor de barriga.
Deus faz com que o evangelho vá avançar dentro daquela ilha. Isso é muito grande, meus irmãos, é muito grande. Observe, note a sequência dos acontecimentos. Você tem um naufrágio, você tem uma ilha específica chamada Malta, você agora tem uma casa específica dentro de Malta. Aí você tem agora um homem doente ali e um apóstolo, que Deus já havia usado várias vezes para curar os enfermos. Talvez Públio, quando conversou com Paulo, falando sobre seu pai, quando Paulo foi informado sobre a doença do seu pai, talvez Públio jamais imaginasse que ele estava falando com alguém que poderia ser usado por Deus para curar o pai dele. Talvez foi um desabafo daquele tipo: rapaz, meu pai está nas últimas. A situação dele é muito grave. Eu não sei mais o que fazer. Nós não sabemos exatamente como foi a conversa. Mas fato é que não fazia muito sentido esperar muita coisa do apóstolo Paulo. Ele era apenas um prisioneiro a caminho de Roma. Mas, meus irmãos, era o apóstolo Paulo. Por mais que Públio não entendesse, Paulo já havia curado muitas e muitas pessoas durante todo o seu ministério. Públio não entendia, Públio não sabia. Mas aquele homem era diferente, ele era um apóstolo. E a marca do apostolado, o apostolado é identificado nas Escrituras por sinais, prodígios e milagres. Ele não sabia, mas Deus tinha colocado na casa dele a cura. Ele tinha recepcionado um anjo, sem saber, sem entender. Foi benigno, abençoou um prisioneiro que estava precisando de ajuda, mas no final das contas, ele estava hospedando alguém que ele nem sequer compreendia o que aquele homem poderia fazer, não apenas pelo pai dele, mas por toda a ilha. Aquele homem, meus irmãos, não entendia o privilégio de ter o apóstolo Paulo na sua casa. Já pensou recepcionar o apóstolo Paulo na sua casa? Ter a oportunidade de hospedar? Às vezes a gente hospeda algumas pessoas, né? Aí já pensou, de repente, aí chega o apóstolo Paulo para você hospedar na sua casa. Nós que conhecemos a história dele, nós sabemos quem é o apóstolo Paulo, seria ou não seria um grande privilégio? Eu dormiria até no chão para ele dormir na minha cama. Dorme aí, Paulo, aqui na minha cama aqui, Paulo, deixa eu dormir aqui no chão. Eu não estou adorando ele não, idolatrando ele não. É porque quando ele me mostrasse as marcas dos apedrejamentos, das chicotadas, de tudo que ele passou, eu olhasse para a minha pele bem limpinha e disse: dorme aqui, Paulo, deixa eu aqui, que dá certo. Tu já sofreu demais, deixa eu aqui. Aquele homem não entendia, foi benigno com quem ele não entendia, valorizou quem ele não entendia, e no final das contas ele vai colher uma grande bênção. Muitas vezes nós reclamamos, meus irmãos, das tempestades, reclamamos dos acidentes, reclamamos: por que Deus me trouxe para Malta? Por que Deus me trouxe para essa ilha? Eu sou da capital, por que Deus me trouxe para a zona rural? Eu sou da capital, por que o Senhor me colocou no interior, para trabalhar no interior? Por que isso? Por que Malta? Às vezes, meus irmãos, as tempestades, os naufrágios, eles podem tentar nos assustar. E às vezes eles podem quase nos matar. Não foi o que aconteceu com Paulo? Mas Deus está usando tudo que nós experimentamos e vivemos para nos colocar onde Ele quer nos usar mais. Fato é que Deus quer nos usar. Alguém tem dúvida disso? Deus quer nos usar. Deus nos salvou para sermos instrumentos de bênção, instrumentos de redenção, instrumentos de transformação. E Deus vai, meus irmãos, mover o plano dele para que nós sejamos usados. É o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai ser usado. Deus, meus irmãos, vai realizar alguns
grandes milagres. E alguns desses milagres envolvem estarmos onde Deus quer, na hora que Deus quer. E ali nós podemos não apenas visualizar o milagre, mas podemos ser o instrumento do milagre. Que é algo ainda maior do que apenas experimentar o milagre. É sermos usados por Deus para que algo sobrenatural aconteça. Na nossa vida, meus irmãos, é como nós estamos vendo aqui com Paulo. Talvez Deus esteja usando circunstâncias da minha vida, da sua vida, exatamente para nos posicionar onde Ele quer agir através de nós. Murmuremos menos, reclamemos menos. Quantas vezes você viu Paulo murmurar do capítulo 27 ao capítulo 28, passando por fome, naufrágio, não tinha mais luz no céu nem de dia e nem de noite? Quantas vezes você viu algum tipo de reclamação do apóstolo Paulo? Está lembrado? E não é porque Lucas não quis revelar, porque as escrituras mostram os erros dos seus apóstolos. Lembra de Pedro? Pedro negou a Jesus Cristo e isso foi historicizado. Não temos nenhuma reclamação. Sabemos que o apóstolo Paulo entende que Deus está no centro da vida dele. Isso é um grande exemplo para nós. Porque nós estamos diante de algo grande, meus irmãos. É um naufrágio enorme. O barco naufragou no meio do mar. Risco de vida. É um acidente grande. O que está acontecendo é muito, 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 muito sofrimento. E mesmo assim, o apóstolo Paulo continua resoluto. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai nos levar para lugares difíceis. Porque alguém ali precisa de nós. Nós somos muito egoístas na nossa maneira de pensar. Nós só pensamos em nós e na nossa família, não é verdade? Pensando, eu vou para o lugar tal, por quê? Porque vai ser melhor para mim, melhor para minha família. Quem disse que Deus quer o melhor para ti? O melhor para nós é o melhor de Deus. O melhor para nós é cumprir a vontade dEle. E na nossa visão míope, às vezes nós só pensamos em bem-estar, em estar em um local que nos dê desenvolvimento acadêmico, que nos dê condição de prosperar financeiramente. Que tal a Ilha de Malta? Eu não queria ir para a Ilha de Malta não, pastor. Pois é, mas foi lá que o milagre foi realizado. Foi lá que a obra foi feita. Foi lá. Isso nos mostra que Deus, Ele realiza a sua obra poderosa em todo e qualquer lugar. Que nós não ficamos muitas vezes escolhendo muita coisa não. Não. Quero ser missionário. Aonde? Eu só vou ser missionário se for em Juazeiro do Norte. Se mudar de Juazeiro do Norte, eu não quero mais ser não. Quer não. Quer ser Deus também? É porque tu está definindo teu destino, tu está definindo teu local, tu está definindo onde tu trabalha, tu está dizendo que só tem chamado se for em Juazeiro do Norte. Aí eu só tenho chamado se for em Fortaleza. Que legal. E Deus, muitas e muitas vezes, quebra as nossas expectativas e diz, e quem disse que eu vou te deixar em Fortaleza? Quem disse que eu vou te deixar em Juazeiro? Eu vou te levar para o Acre. Eu vou te levar para Rondônia, Porto Velho. Eu vou te levar para onde eu quiser, porque eu sou Deus. Eu vou te levar para onde tiver pessoas precisando ouvir o Evangelho, para que a obra aconteça. Às vezes perguntamos, por que esse lugar, por que isto, por quê? Na realidade, a pergunta, meus irmãos, deve ser como Deus quer me usar aqui. Essa é a pergunta. Pare de ficar perguntando tanto. Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Por que dessa forma? Pergunte como o Senhor quer me usar aqui. Ponto. Vai passar um ano em outra cidade? Como o Senhor quer me usar neste um ano, nessa outra cidade?
Como? Como eu posso ser útil ao Senhor? Como o Evangelho vai avançar a partir da minha presença neste local que o Senhor quer me levar, que o Senhor vai me colocar? Como o Senhor quer me usar é a grande pergunta que nós devemos fazer. Como o Senhor quer me usar? Porque a nossa oração o tempo todo é: me usa, Senhor. Não é verdade? Me usa, Senhor. Lembra de Isaías 6? Eis-me aqui, envia-me a mim, faz a obra através de mim. Estou aqui, Senhor. Como o Senhor quer me usar? Por último, nós temos um impacto improvável no texto. Nós temos dois improváveis nos versículos 9 e 10. Nós temos uma repercussão completamente improvável e nós vamos ter um sustento improvável aqui nesse texto. Duas coisas embutidas. É o blend, é o plus aqui, né? no texto. Versículo 9: vendo isso, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Nós já vimos isso várias vezes na Bíblia. Lembra dos evangelhos? Ministério de Jesus. Jesus curava alguém, aquela notícia se espalhava, todos vinham para ser curados. E a cura na época de Jesus tem um propósito. Qual o propósito? Declarar, manifestar que Jesus é o Messias. Provar que Jesus é o Messias. Leia sempre sinais, prodígios, milagres nos evangelhos com essa ótica. Sempre. Você não vai falhar. Sempre. Por isso que nós não fazemos as mesmas coisas que Jesus fazia. Nós não curamos como Jesus. Nós não fazemos sinais como Jesus. Então, olhar para o paradigma da cura e dos sinais de Jesus e trazer para nós é um erro teológico. Ah, porque Jesus fez porque ele era o Messias. Tu é? Não, né? Pois tá bom. Jesus fez porque ele estava provando a cada ato, a cada feito, a cada cura, a sua identidade messiânica. Isto são os evangelhos. Quando nós chegamos no livro de Atos, curas, sinais, milagres, prodígios, já tem outro propósito. Já não está mais dentro desta mesma linha. Por quê? Porque agora é o período da igreja. Nos evangelhos você não encontra a igreja. A igreja é profética. A igreja só vai aparecer em Atos. Quando eu chego em Atos, não tenho mais a pessoa de Jesus. Jesus já morreu e ressuscitou, está na glória. Então, milagres e sinais não autenticam mais o messianato. Mas agora vão ter outros propósitos, que eu quero inclusive mencionar aqui hoje. O milagre, meus irmãos, que está acontecendo aqui em Atos 28, tinha um propósito maior do que seria possível de entender à primeira vista. O propósito maior não era apenas curar o pai de Públio, ou seja, pagar a benignidade com a mesma moeda. Públio tem dinheiro, eu tenho poder. Aí eu pago a benevolência dele de ser um bom hospitaleiro com o poder dos céus, uma moeda de troca, né? Então, poder aí como uma moeda de benevolência. Lógico que não é isso. Você percebe que o sobrenatural de Deus, ele não ficou restrito à casa de Públio. Ele se espalhou pela ilha. O que começou com um encontro improvável, continuou com um milagre improvável, agora vai se tornar um impacto profundo e improvável em toda a ilha. O que vai acontecer em uma casa vai reverberar na ilha inteira. Algo de grandes proporções e que aquela ilha nunca tinha experimentado até aquele momento. Toda a ilha começa a ser alcançada. Doentes são curados. Pessoas são tocadas. Paulo passa de um náufrago desconhecido a alguém procurado e honrado por todos. Veja a reversão que está acontecendo na vida de Paulo aqui. Apesar do texto não afirmar claramente, se você estava aqui na última mensagem, você sabe que o que está acontecendo é o avanço da grande comissão. O que está acontecendo aqui no livro de Atos é que o evangelho está se
espalhando, o reino está crescendo. Então, e a ideia é, o evangelho atingiu a ilha de Malta. Chegou agora à ilha de Malta, o evangelho alcança também esta ilha. E este é o propósito, meus irmãos, dos milagres em Atos. Então, vamos entender aqui. O versículo 9 nos diz: vendo isto, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. O milagre, meus irmãos, não fica ali restrito ao âmbito individual, ao âmbito familiar. Passa a ser algo agora que diz respeito à ilha, uma notícia da ilha. Resultado, as pessoas agora se aproximam. O que Paulo fez tem uma força atrativa. As pessoas agora vão procurar o apóstolo Paulo. Os doentes passam a ser curados. Aqui vemos algo muito típico, um padrão do Evangelho de Atos. Qual é o padrão? Milagre, testemunho e evangelização. Milagre, testemunho, evangelização. Quando você viu um milagre em Atos, você espera testemunho e evangelização. Isso é um padrão que acontece dentro do livro. No livro de Atos, milagres nunca aparecem como um fim em si mesmo. Eles não são realizados apenas para produzir bem-estar. É importante o que eu estou dizendo para vocês aqui. Os milagres, eles não são apenas simples atos de solidariedade. Milagres não são apenas simples atos de compaixão isolada. Então eu vou curar alguém por compaixão, vou curar alguém por simples misericórdia. Sem dúvida, no ato da cura, existe compaixão. Jesus e os apóstolos se importavam com o sofrimento humano, o sofrimento das pessoas. Mas no livro de Atos, os milagres possuem um propósito maior. Eles funcionam como sinais. Eles apontam para algo maior. Sinais, meus irmãos, que vão além deles mesmos. No livro de Atos, os milagres normalmente cumprem pelo menos 3 funções importantes. Primeiro, confirmam a autoridade da mensagem apostólica. O milagre serve como autenticador apostólico. Quando Deus opera um milagre através dos apóstolos, Ele está mostrando que aquela mensagem não é humana, que aquela mensagem que os apóstolos entregaram é uma mensagem de Deus. Os irmãos lembram que foi dada a incumbência aos apóstolos de lançarem o fundamento da igreja, a base. A igreja não existia. Os apóstolos chegam dentro de um contexto em que existia só a nação de Israel, e eles vão agora instituir agora a igreja, para que as pessoas entendessem que aquela nova instituição era divina, era obra de Deus. Deus autenticava o apostolado. Eles faziam milagres como autenticadores de que aquilo que eles estavam fazendo era de Deus. Aquela instituição que estava começando era realmente uma obra de Deus, não era uma invenção. Então você vai ter esse tipo de autenticador. Os irmãos avancem, se eu não me engano é 2 Coríntios, deixa eu ver se eu lembro de cabeça esse texto, 2 Coríntios 12. Vamos ver se a memória ainda funciona. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios 12, 12. Olha o que o texto diz. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram o quê? Apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência. Pelo quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Esse texto é importantíssimo. Por quê? Porque ele está mostrando que os apóstolos eram autenticados de uma maneira divina no livro de Atos. Ou seja, nós não vamos conseguir reproduzir o que os apóstolos faziam.
Porque você não é um apóstolo. Mesmo que você queira, você não é um apóstolo. Os apóstolos receberam uma missão específica, que era a missão de iniciar a igreja do primeiro século. É o surgimento da igreja. Então, quando eu vejo os apóstolos fazendo algumas coisas no Novo Testamento, eu não posso simplesmente querer reproduzir, não, porque o apóstolo curou, então o quê? Então você também é um apóstolo? Essa é a pergunta que eu faço. Por quê? Porque os sinais, curas e milagres autenticavam o apostolado. Estão percebendo? Lá nos evangelhos autenticam o quê? A identidade de Jesus, messiânica. Em Atos, autentica o quê? As credenciais apostólicas. Tem propósito. Curas, sinais e milagres não é sem propósito. Não é curar para curar. É curar para autenticar que a obra é de Deus. É para dizer, Jesus é Jesus. Como é que eu sei disso? Está aqui. Sinais, prodígios, milagres. Lembra que Jesus vai dizer, se vocês não creem naquilo que eu digo, creiam pelo menos por aquilo que eu faço. Sinais, prodígios, milagres autenticavam quem Jesus era. Da mesma maneira os apóstolos. Paulo aqui em 2 Coríntios, ele está combatendo os falsos apóstolos que a igreja de Corinto começou a valorizar. E ele vai dizer, olha, os sinais apostólicos são esses. E isso aqui é apostólico. É isso que acontece. Então, tem esse propósito. Segundo, abrem portas para o evangelho. O milagre chama a atenção das pessoas, reúne uma multidão, cria um ambiente para que a mensagem de Cristo seja anunciada. Ela tem um poder atrativo. É isso que os milagres vão fazer. Mostro já. E terceiro, aponta para a realidade do reino de Deus. As curas, libertações, são sinais antecipados da restauração de Cristo, que Cristo trouxe e que será plenamente consumada na glória. É uma amostra de que o reino de Deus foi estabelecido. Ele ainda não é consumado, ele é inaugurado, mas ele não é ainda consumado. Ele aguarda a sua consumação. E esse padrão, meus irmãos, vai aparecer em Atos várias vezes. Atos capítulo 3, os irmãos lembram da cura do paralítico no templo? Então, a cura do paralítico no templo não termina na cura. Leva diretamente ao sermão de Pedro, é o que vem logo na sequência. Aquele milagre abriu portas para o sermão de Pedro, para o evangelho ser pregado. Em Atos capítulo 9, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas fazem com que muitos crescem no Senhor. O propósito não é apenas solidário, o propósito é salvar pessoas, é formar a igreja, fundar a igreja, é avançar a grande comissão. Atos 14, a cura do paralítico em Listra, abre espaço mais uma vez para a proclamação do evangelho. Então, a todo momento no livro de Atos, curas, sinais, milagres estão abrindo a porta para que o evangelho invada aquele local e salve e transforme as pessoas. Aqui em Atos 28, a cura do pai de Públio não fica restrita à casa, porque nem deveria ficar. É uma cura apostólica. Cura apostólica não é a cura de um curandeiro. Não é simplesmente alguém que foi lá e fez algo, é um apóstolo fazendo, tem repercussões, credenciais apostólicas, avanço do reino. A notícia então se espalha como realmente deveria. Os enfermos começam a vir e aquilo se torna uma oportunidade missionária. O que Deus está fazendo com Paulo? Deus está dizendo, te dei um campo missionário novo. Qual? Malta. E você nem vai fazer muita coisa, porque eu sei que você está cansado, você acabou de naufragar, teve que nadar, está presa não sei quanto tempo. Deixa que eu faço tudo, Paulo. Eu vou fazer um milagre, eu vou realizar, todo mundo vai saber, todo mundo vai chegar, todo mundo vai te procurar. E o que tu vai fazer, Paulo? Tu vai ser instrumento, Paulo. Veja, não tem 10 passos para fazer a igreja primitiva crescer. A estratégia pública da missão de Paulo, vamos ser missional para a igreja crescer. Não.
seja instrumento, eu vou te usar, eu faço um milagre, eu faço a obra, eu atraio as pessoas, elas vão se converter, elas vão ouvir, porque eu sou Deus. O que é que eu faço, Senhor? Cura. Quando as pessoas chegarem, tu manifesta o poder de Deus na vida delas. Ponto. E de quem é a glória? Paulo é o detalhe da história. O obreiro é o detalhe da história. Nós somos o detalhe da história. Ai, pastor, eu não gosto de ser o detalhe, não. Eu gosto de ser o protagonista. Nós estamos mais para antagonistas do que para protagonistas de qualquer história. O protagonista da história de Deus já tem nome. É Deus. É Deus. Você não é a estrelinha de Jesus. Deus é quem vai brilhar. É a glória dele, é a honra dele. E ele vai fazer com que Malta, meus irmãos, conheça o seu poder através de um naufrágio. É brilhante o que nós estamos ouvindo aqui. Hoje existe uma tendência muito comum no meio religioso de procurar a igreja para buscar cura. Procurar a igreja para buscar milagre. Eu vou para a igreja para procurar solução para os meus problemas pessoais. Deus é um Deus que faz curas pessoais, para problemas pessoais. Está buscando cura para a doença. Vem para a igreja, isso é propaganda. Eu sou universal. Vem para a igreja, está com crise financeira, vem para cá. Quer libertação? Vem para cá. E se tornou gancho de propaganda para convidar pessoas para a igreja. Muitas vezes o milagre é visto apenas como um meio de melhorar a sua vida agora. Bem-estar. Mas no livro de Atos, os milagres nunca foram tratados dessa forma. Isso não é teologia bíblica séria. Eles não são apresentados como um fim em si mesmos. No livro de Atos, quando ocorre um milagre, o foco rapidamente se desloca do milagre para a mensagem, do milagre para a mensagem, do milagre para a mensagem. O milagre apenas chama a atenção, mas o que realmente transforma vidas não é o milagre, é o evangelho. Ninguém se converte sem um evangelho, ninguém se converte por milagres. Ninguém se converte por curas. Por isso que o nosso foco não é cura, não é milagre, é o evangelho. É o evangelho que transforma, é o evangelho que salva. E é o que nos cabe fazer, pregar o evangelho. O que realmente transforma, meus amados irmãos, é a mensagem séria e pura. O maior problema do ser humano não é um problema físico. Escute isso. O maior problema do ser humano não é um problema de enfermidade, não é um problema psicológico, não é. Você pode ser curado fisicamente e continuar blasfemando contra Deus, ou não? Pode. Você pode vir para a igreja e receber alívio e bem-estar e continuar vivendo uma vida contrária ao Senhor e ainda ir para o inferno. Esse não é o grande foco. Isto é apenas circunstancial. O maior problema do ser humano é espiritual. Esse é o maior problema. É o pecado, meus irmãos, que nos separa de Deus, não o problema físico. Por isso, quando Deus opera um milagre, o objetivo final não é resolver um problema temporário. Não é. Não é. O objetivo é conduzir as pessoas aos pés de Jesus Cristo. O objetivo é te transformar em um adorador. O objetivo é mudar a tua vida eterna, teu destino eterno. Este é o propósito, esse é o objetivo final. Concluindo, versículo de número 10. Olha a reversão da história. Olha o que acontece. Veja o que diz o versículo 10. Versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honras. E havendo de navegar, nos puseram a bordo tudo o que nos era necessário. Os habitantes da ilha demonstraram gratidão.
Eles honraram Paulo, providenciaram suprimentos e ajudaram Paulo na continuação da viagem. Sabe o que é que você está lendo? Um suprimento improvável. De onde vem agora o recurso, a condição material, para que Paulo chegue a Roma, cumprindo um propósito de Deus? Vem de quem? Vem da ilha de Malta. Vem daquelas pessoas que não conheciam a Deus. Paulo chega como um náufrago, um presidiário. Paulo sai honrado. Paulo chega, como a gente gosta de dizer, não tinha onde amarrar a cachorra. Paulo sai completamente suprido. É o que o texto está dizendo. Ele não ia mais ter necessidade até chegar em Roma. É ou não é impressionante o que Deus faz? Paulo, vou fazer você parar numa ilha, e aquela ilha vai te suprir completamente. Mas Senhor, lá não tem nenhum servo teu. Eu vou converter. Eu converto as pessoas e a partir da conversão delas, elas te enviam e te suprem. Não tem como a gente planejar isso, não tem. Quando você planeja uma obra missionária, você planeja apoios que são viáveis, humanamente falando. Não, a igreja tal vai me apoiar, membro tal vai me apoiar. E o que é brilhante na obra missionária, o que é brilhante nas nossas vidas, é que Deus nos supre de onde nós menos esperamos. Os irmãos lembram da história de Elias, né, no Antigo Testamento? De onde veio o suprimento? Estão lembrados? Dos corvos. Deus deu ordem aos corvos que eles trouxessem carne no bico e soltassem carne para Elias comer carne. Você diz, não é possível. Pois é milagre. Eu não contei com esse sustento dos corvos quando eu fui ser missionário, né? Diz assim, igreja tal, igreja tal, igreja tal, e os corvos. Mas tem. Igreja tal, igreja tal, igreja tal, e Malta. Tem. Mas Malta não pode ajudar? Pode. Eu nem conheço Malta, mas eu vou ajudar. Eu vou fazer tu naufragar lá para tu conhecer. E Deus vai fazendo, meus irmãos, a obra dele crescer. Quando Deus está conduzindo uma história, até as circunstâncias adversas são transformadas em provisão. Paulo foi usado. Deus o honrou. Vou concluir dizendo o seguinte. Eu poderia prosseguir, né? Porque você não pode sair, né? É providência de Deus. Providência. Estão precisando ouvir isso aqui. Atos 28 nos ensina uma verdade muito poderosa. Deus continua trabalhando através dos improváveis. Circunstâncias, pessoas, aquilo que está fora do nosso radar e está no radar de Deus. Encontros, circunstâncias, momentos, tudo cumprindo o propósito do Senhor. Quando Deus, meus irmãos, conduz a história, Ele sempre faz isso. É Ele quem governa tudo. Até aquilo que parece caótico na nossa vida é revertido na maneira de Deus ser glorificado e nos usar. Amém? Que nós sejamos grandemente usados pelo Senhor. Que independente do que aconteça com a nossa vida, dos acidentes, incidentes, dos problemas, independente de não termos nenhuma casa e termos que ser recepcionado por alguém, independente disso, que Deus nos use. Que a cidade de Juazeiro e as demais cidades, das quais nós teremos acesso, conheçam o poder de Deus através de nós. Talvez você não vá para Malta, mas talvez Deus tenha um outro tipo de Malta para a sua vida aí, outra cidade. Vá e faça a grande diferença lá. Amém? Vamos orar.
Deus amado, Deus Todo-Poderoso, como nos sentimos pequenos quando nós nos deparamos com o Teu plano. Nós entendemos e somos colocados no nosso devido lugar. O mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro de todas as coisas. Nós não somos o pino central da história. Nós fazemos parte da metanarrativa divina do Senhor, do Teu drama espiritual. A nossa vida, ó Deus, contribui para que a Tua vontade seja realizada. Obrigado por nos mostrar, ó Deus, que até mesmo nas adversidades, tudo, ó Deus, está cooperando para o nosso bem. Não entendemos, mas não precisamos entender, porque o Senhor entende todas as coisas. O Senhor não perde o controle nunca da realidade da situação. Ó Deus, pedimos ao Senhor que esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo, de ser usado por Ti e de ser honrado, inclusive, pelas pessoas às quais ele trabalhou, seja, ó Deus, uma realidade em nossa vida. Que o Senhor nos lembre sempre que o Senhor não quer nos matar com o Teu plano. O Senhor não quer nos destruir com a Tua vontade. O Senhor deseja nos usar grandemente. Que muitas e muitas vidas sejam resgatadas, edificadas, transformadas a partir do encontro com a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.